Olá, bem-vindo ao dia 30 da nossa jornada de leitura bíblica anual. Mostra-nos o Pai. Essa é a nossa leitura de 2024. Estamos hoje no livro de Êxodo, capítulos 16, 17 e 18, e também para reflexão, Provérbios 16, de 1 a 17. Então, aqui, né, que o povo agora já está entrando no deserto. Deserto. Quando você pensa em deserto, você pensa no quê? Eu penso já num monte de areia. E aqui o povo já começa a reclamar de fome. No capítulo 16, nós vemos o milagre do alimento que vem do céu. É assim, o Senhor mandava alimento para eles direto do céu. Eu falei, né, da Páscoa ser o novo nascimento. A fé foi plantada, só que agora essa fé ela precisa ser regada, ela precisa crescer e amadurecer. E nós começamos a ver isso na trajetória do povo no deserto. No capítulo 16, nós começamos a ler a partir do verso 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. É, essa vida de novo convertido é uma vida onde nós vemos o sustento de Deus dia após dia. Não terminou, a sua vida com o Senhor não terminou no dia que você se rendeu a Jesus. Ela começou ali. E é importante você perceber o maná que vem do céu. Hoje nós sabemos que a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento. É o que renova a nossa mente, é o que fortalece o nosso espírito. E lá na frente Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? Quando nós nos alimentamos de Jesus, que é a palavra de Deus, nós passamos a ter vida e vida em abundância. Então, esta era a regra para o povo agora que estava no deserto. Era diário. Você precisa reconhecer diariamente quem é o seu Deus. O cuidado de Deus com você, comigo, é diário. E o Senhor estava mostrando isso para o povo. Nós seguimos lendo o verso 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então, meu querido, saiba que quando você está reclamando de uma situação, você não está reclamando de pessoas, você está falando que Deus, ele faz o serviço pela metade. Que depois de tudo que ele fez para te resgatar, ele agora desistiu de você. Cuidado, porque não é de pessoas que você está reclamando. Você está reclamando do próprio Deus. E eu falo isso porque foi exatamente nesse trecho que, mais ou menos um ano atrás, eu estava aqui murmurando da vida, falando, Senhor, onde estão os teus milagres, as tuas promessas? Eu estava bem murmurandinha, tá? Aí lendo a Bíblia e murmurando, lendo a Bíblia e murmurando, até que o Senhor virou e me deu essa palavra falando: Até quando você vai reclamar de mim? Que tapa na cara. Depois desse dia, eu decidi ser grata em todo o tempo. E quando eu penso em falar tal coisa, eu penso: não, mas o Senhor é bom, o Senhor cuida de mim, o Senhor está no controle. Eu peço aquilo que eu quero, mas eu já peço agradecendo, porque eu entendi que reclamar é reclamar do Senhor. E Deus é bom o tempo todo.
Ainda quando eu não sou, Deus continua sendo bom. Quando eu não entendo, o Senhor continua sendo bom. Quando tudo está um caos, o Senhor continua sendo bom. E Ele cuida de mim o tempo todo. Verso 9. Disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava com toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Quando a nossa fé está sendo fortalecida, saiba que o Senhor nos dá o suficiente, sempre. O Senhor sempre nos dá o suficiente para sobreviver aquele dia. Existem muitas promessas do Senhor de prosperidade, de fazer transbordar os seus celeiros, mas o Senhor não fará transbordar enquanto você não conseguir vê-lo diariamente na medida certa do que ele envia. Por isso que a palavra de Deus diz: quem é fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Eles tinham a medida do maná para o dia. Eles não plantavam, eles não colhiam, eles estavam de boas, né? Eles tinham que aprender a ser sustentados por Deus. Sabe por quê? Porque a vida de relacionamento, de idolatria, as feitiçarias, que eu já falei antes, né, nos outros episódios, dos demônios que dominavam o Egito, o demônio, ele sempre vai pedir de você uma coisa em troca. É sempre uma barganha. Você me dá isso que eu te dou aquilo. Então, quando você sai dessa vida de escravidão, você está acostumado com uma vida de barganha, onde você barganha, onde você dá algo e o demônio te dá outra coisa em troca, tá? Os falsos deuses te dão outra coisa em troca. Então, é barganha o tempo todo. Isso é a religiosidade. Porque o demônio que te ensina a ser religioso, Deus te ensina a ser livre e a adorá-lo em espírito e em verdade, com liberdade. Mas o demônio, ele te ensina a religiosidade. O que que é religiosidade? Se eu fizer assim, assim, assado, então eu ganho assim, assim, assado. Elas por elas. Eu estou dando, então eu recebo. E com Deus não é isso. Então, agora no deserto, para purificar o povo, Deus agora precisa fazer com que este povo entenda que Deus é quem dá o sustento, mesmo quando eles não merecem. Porque o povo aqui já começou a reclamar e já começou a irritação. Mas saiba você que Deus, neste tempo, quer se revelar a você como seu Senhor, como aquele que supre suas necessidades diariamente. E agora você tem que começar a ser fiel no pouco, a depender do Senhor hoje. Às vezes, a gente tem que parar de olhar tanto para o futuro e olhar para o hoje, assim, o que que Deus está fazendo na minha história hoje? Qual foi o sustento que o Senhor me deu hoje? Tanto um sustento material, como um sustento emocional. Qual foi a graça que o Senhor derramou na minha vida hoje? Consegui permanecer em paciência, ser uma pessoa paciente no meio do caos,
Pode ser que hoje você foi o ouvido para alguém que precisava desabafar. Pode ser que hoje você manteve o controle no trânsito. Pode ser que hoje você fez o bem para alguém, sem pensar se essa pessoa merecia ou não. O sustento do Senhor é diário. Já tem já tem uma linha aí, né, que fala que que fala não, e é verdade. A ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Então, quando nós vivemos no presente, nós vivemos satisfeitos, porque para hoje eu tenho o que eu preciso para hoje. O amanhã, Deus vai mandar de novo. Então, aqui Deus está desenvolvendo e fortalecendo a fé das pessoas no deserto. Então, quando você sai da escravidão, você entra no deserto para saber quem é o seu Deus, para ver o seu Deus face a face e se ver alimentado pelo pão que vem do céu, por Jesus Cristo, que é o pão da vida. Entendeu? Então, que essa palavra entre no seu coração de verdade, porque às vezes a gente pensa que sair do lugar de escravidão, aceitar Jesus, né, se render a Jesus, ter um novo nascimento, automaticamente te coloca na terra prometida. Não, não coloca. Agora você vai passar pelo deserto, porque é no deserto onde você vai ver o Senhor face a face, é onde a sua fé vai ser fortalecida, é onde você vai ser moldado no caráter de Jesus, é onde você vai ser posto à prova, é onde você vai aprender a agradecer e depender única e exclusivamente de Deus, sem barganha, sem mimimi. É dependência total. Este é o deserto. É um lugar onde você depende completamente de Deus. E você só vai para a terra prometida, para o lugar onde mana leite e mel, quando você passar pelo deserto, reconhecendo o Senhor em todo o tempo, se alimentando do Senhor diariamente. Você não vai já chegar na terra, aqui mana leite e mel, é tudo em abundância. Essa é a terra prometida. Mas para chegar lá, antes você precisa passar pelo deserto, onde, é, a- onde você vai aprender a ser completamente dependente do Senhor. Verso 19: Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, algum deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Viu que eu falei de barganha? Não adianta você querer ser espertão. Se Deus falou que é todo dia, cada dia, a porção do dia é a porção do dia. Se você quiser dar um desperto, pegar para guardar para a manhã seguinte, já prova sua incredulidade. Já prova que você não entendeu nada de quem é Deus. E aí você volta, repete na prova, vai passar de novo pela prova. É conhecer o Senhor que determina quanto tempo você fica no deserto. Leia mais a sua Bíblia, faça devocional, senão você vai viver repetindo na prova. Verso 21. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal e nem criou bicho. Aleluia! Como é bom estar no lugar de obediência. Agora, porque o Senhor determinou, agora sim você pode guardar para o dia seguinte. Porque o sábado é um dia de descanso. Quando nós chegamos no sábado, nós temos a plena convicção que o Senhor me deu o dobro para descansar no sábado.
O Senhor não te manda para o sábado sem antes não te dar a provisão do sábado. Essa é a beleza do sábado, que se perdeu nos últimos séculos na igreja. A bênção de descansar em Deus, porque o Senhor já me deu tudo, o Senhor me deu mais do que eu preciso. O Senhor já me deu a provisão. Sempre, sempre, sempre e sempre. Verso 24, eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal e nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Mas, né, sempre tem aquele coração peludo, endurecido. Verso 27. Apesar disso, algum deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Cuidado, cuidado. Desobediência é o pior lugar para o crente estar. É quando Deus manda fazer uma coisa, você faz outra. Assim, as pessoas que eu encontro aqui nos meus atendimentos, com o coração mais endurecido, são aquelas pessoas que não conseguem descansar na provisão que o Senhor já mandou. Deus já tinha mandado para 2 dias. Por que que eles saíram? Mesmo tendo a clareza, eles foram orientados, não vai ter, descansa. Não, ainda teve alguns que saíram, os espertinhos, os que estão acostumados a barganhar. Por isso é que assim, eles não saíram do Egito e foram direto para a Terra Prometida. Eles precisavam ser transformados na sua mente, no seu coração, nas suas, nas suas atitudes. Era um povo de coração muito duro. Querido, que essa palavra encha o seu coração hoje de fé. O Senhor manda para você a provisão todos os dias. Todos os dias. Se você está passando pelo deserto, saiba que o melhor do deserto é ver o Senhor face a face e aprender a depender completamente dele. O deserto nunca foi feito para você morrer nele, mas para você saber quem é o seu Deus. Para isso, você precisa ter esse coração de submissão e adoração a Deus. Para de ficar. E sim, tenha certeza que você vai entrar no lugar que mana leite e mel, que é promessa do Senhor. Você vai chegar nesse dia, mas você não vai entrar lá sem antes é, não ter consciência de quem é o seu Deus, de quem é o seu Pai, de saber que o Pai te sustenta em toda e qualquer situação. Amém? Pai, te agradecemos pelo deserto, te agradecemos, Senhor, pelo sustento. É o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que nos capacita para trabalhar e ganhar o nosso salário. Que neste tempo, ó Pai, para este ano possamos viver o sábado, o dia do descanso no Senhor, sabendo que o Senhor já cuidou de nós ontem, nos dando o dobro, mas também amanhã o Senhor enviará o sustento que precisamos para amanhã. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o nosso Pai e podemos descansar em Ti, podemos confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver neste lugar de adoração, este lugar de rendição, confiando sempre em quem o Senhor é, Paizinho. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.